Olá pessoal! Como a maioria dos carros japoneses, a pintura do Outlander não é durável. Lascas e arranhões no corpo aparecem após 2 a 3 anos de uso. Em áreas com lascas e outros danos ao corpo, pode aparecer ferrugem, e muito rapidamente. Portanto, é melhor não atrasar a restauração da pintura. Os agentes anticongelantes também afetam as partes cromadas da carroceria. O revestimento dos elementos decorativos externos incha e voa já no segundo ano de vida. O para-brisa também não pode se orgulhar de durabilidade, ele é rapidamente esfregado com escovas e as lascas que aparecem nele rapidamente se transformam em rachaduras. Em vez de uma peça padrão, recomendamos uma não original, tal, Lubova, é muito mais barata e dura muito mais tempo. Não só a carroceria sofre corrosão, mas também os motores, que são 3 no Outlander e todos a gasolina. Nessas unidades de potência, o radiador vaza com o tempo. Os carros das concessionárias são protegidos com um revestimento especial que evita a corrosão. Nas nossas condições, os radiadores raramente duram mais de 4 a 5 anos. Além disso, têm um design bastante simples e praticamente isentos de feridas congênitas. Por exemplo, 4s, com volume de 2,0 e 2,4 litros, de design semelhante, acabam nas mãos dos reparadores principalmente devido ao desgaste natural do grupo cilindro-pistão. Embora deva ser observado que os anéis dos motores são um pouco finos, felizmente eles não são propensos a grudar. O acionamento do mecanismo de distribuição de gás de ambos os 4s utiliza uma corrente, cuja vida útil é igual à vida útil do motor. A peça dura em média 250.000 km. Mas provavelmente você não terá que gastar mais em motores. O V6 de 3 litros e 230 cavalos não é considerado menos confiável. É verdade que, tendo em conta o seu design mais complexo, o 6 é visivelmente mais caro de manter em comparação com os 4. Além disso, este motor está equipado com acionamento por correia dentada, cuja substituição, segundo a regulamentação, é de 90.000 km. Normalmente a correia resiste a esse período, embora já tenha havido casos de corte ou quebra de dentes antes desse período. Portanto, com antecedência, em algum lugar após 75.000 km, é necessário verificar seu estado técnico. O variador, que é combinado exclusivamente com motores de 4 cilindros, exigirá ainda mais atenção. Acredita-se que esta unidade percorra cerca de 100.000 km sem avarias, e aí começa o tormento. Se você sentir que a aceleração é acompanhada por batidas metálicas estranhas e o carro estremece ao ganhar velocidade, dirija-se imediatamente a um centro de serviço para substituir a correia e a empurradora. O variador não favorece condições off-road e condução com derrapagem. Além disso, superaquece em engarrafamentos. Os japoneses levaram esse fato em consideração e começaram a instalar um radiador de refrigeração adicional nos carros reestilizados. Porém, em geral, isso não resolveu o problema. A unidade ainda é considerada caprichosa e raramente dura mais de 200.000 km. Mas o manual de 5 velocidades e o automático de 6 velocidades são considerados incondicionalmente confiáveis. Aproximadamente os mesmos requisitos que no caso de um CVT são apresentados por uma transmissão de tração nas 4 rodas, a embreagem central não gosta de dirigir escorregando e superaquece rapidamente fora de estrada. Portanto, ao adquirir um Mitsubishi Outlander usado, certifique-se de verificar o estado da transmissão 4x4. Caso contrário, o ónus dos custos de substituição do acoplamento, do eixo da hélice com mancal suspenso ou do reparo das caixas de câmbio recairá inteiramente sobre os ombros do segundo proprietário. Mas os novos proprietários de Outlanders, mais cedo ou mais tarde, terão que lidar com problemas de suspensão. Eles não são tão globais, mas ainda assim. O fato é que os componentes de borracha das peças da suspensão perdem rapidamente suas propriedades devido à exposição a reagentes químicos. Portanto, antes do tempo, em 40.000 km, os suportes e buchas estabilizadoras, as alavancas, bem como suas juntas esféricas e blocos silenciosos se desgastam. Os amortecedores dianteiros geralmente duram 80.000 km ou mais, enquanto os amortecedores traseiros geralmente são substituídos um pouco mais cedo. Os restantes elementos do chassis podem facilmente durar centenas de milhares de quilómetros. Para prolongar a vida útil da suspensão, alguns revendedores tentam proteger seus elementos com um lubrificante especial, porém, o efeito disso, falando francamente, não é muito duradouro. Deve-se dizer que os produtos químicos rodoviários também afetam negativamente a facilidade de manutenção do equipamento elétrico do Outlander, que já não é muito confiável. Durante a produção da terceira geração do crossover, de 2012 até o presente, os japoneses realizaram uma dezena de campanhas de recall relacionadas apenas à parte elétrica.
A maioria das reclamações foi sobre as unidades ETACS, cujas falhas levaram ao funcionamento inadequado dos ventiladores de refrigeração e dos faróis baixos. Muitas vezes, o módulo de controle do motor apresentava mau funcionamento devido a um relé regulador de baixa qualidade. Mas quando a chamada unidade de conforto avariava, os vidros elétricos abriam e fechavam espontaneamente, o fecho central ligava e desligava sozinho e os retrovisores laterais dobravam-se. O mais interessante é que todas as avarias eram de natureza flutuante, as performances de ação caótica terminavam, via de regra, tão inesperadamente quanto começaram. E mais longe. Se de repente o seu Outlander entrar no modo de emergência, o seletor da transmissão automática não permitir que você mude de marcha e um mau funcionamento da transmissão 4WD acender na tela, não entre em pânico. Muito provavelmente, o fusível da luz de ré queimou, o crossover simplesmente não se moverá sem ele. Assim, o terceiro Outlander é geralmente confiável, se você não levar em conta os caprichosos equipamentos elétricos. Ao escolher um crossover usado, evite modificações com um CVT ou verifique cuidadosamente o desempenho da unidade. Infelizmente, as versões diesel não foram vendidas oficialmente aqui. Mas o diesel tem a reputação de ser absolutamente confiável e indestrutível, embora só possa ser combinado com uma transmissão manual. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.